Pessoal, para mim aqui, bom dia. Para você aí, a depender do horário que você está vendo este vídeo, pode ser um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. A pedido de alguns aqui, eu estou refazendo o primeiro estudo, né? A lição número 1, nós falamos sobre a Bíblia. E nós vamos subir para a nossa plataforma lá no YouTube, para que você possa assistir em qualquer outro momento aí, tá bom? E esse estudo foi um tema estudado no dia 18 de abril, tá? Bom, sem mais delongas, vamos dar início ao estudo, né? Vamos entender aqui o que Jesus falou e ensinou, é claro, né, sobre as escrituras, né? Alguns assuntos que serão abordados nesse estudo, nós vamos abordar a Bíblia como manual de Deus para a humanidade, a Bíblia como referencial de vida, a origem divina das escrituras, como a Bíblia chegou até nós, como interpretar as escrituras, né? Vamos aprender isso, como as pessoas reagem ao ensino das escrituras, né? E por fim, é, a nossa decisão, né? Depois de estudarmos aqui o tema, qual vai ser a nossa decisão em relação às verdades aprendidas? Vamos lá. É, a Bíblia como um manual para a humanidade. Eu, no exemplo passado deu exemplo de quando você compra um carro novo, é muito comum que o vendedor faça uma mostra, né? Dando todas as dicas, né? De como você deve fazer a manutenção do veículo, de quanto em quanto tempo, né? Os principais acessórios do veículo e etc, né? São informações essenciais para que você possa conhecer o seu carro e usufruir dele da melhor maneira possível, né? Assim também a Bíblia. A Bíblia, ela é um guia para nós, né? Deus, em sua infinita bondade, deixou a Bíblia para que nós pudéssemos, né, ter ter orientações específicas, né, para que nós pudéssemos saber enfrentar os nossos desafios diários, né? Tem um dito popular, né, que muitos dizem, que muitos falam aí, que quem estuda bíblica, quem estuda Bíblia é porque tem um intelecto fraco, né? Quem acredita na Bíblia é porque tem um intelecto abaixo da média. Só que não, né? Nesse slide aqui eu trago para vocês pessoas importantíssimas, né? Que fizeram coisas extraordinárias para a humanidade, essas pessoas tinham em mente a Bíblia como um guia. Por exemplo, Isaac Newton, né, um grande cientista, ele disse que a Bíblia é autêntica, né? Robert Boyle é um cientista irlandês, né, do século XVII. Ele assim doou uma parte significativa do seu dinheiro para que pudesse subsidiar a tradução da Bíblia para diversas línguas, né? Talvez se a Bíblia não fosse tão importante assim, esse cidadão não faria um ato tão generoso, né? O Sir William Rachel, que é um astrônomo e compositor alemão, ele apenas confirmou que as descobertas humanas demonstram a autenticidade da Bíblia, né? George Washington, primeiro presidente norte-americano, talvez aí o mais importante estrategista militar que já existiu,
Ele disse que para que se tenha uma governança satisfatória é imprescindível depender de Deus e ter a Bíblia como um guia, né? Olha que interessante. Cito também aqui Abraham Lincoln, né? Que é um presidente norte-americano também importantíssimo para a história americana. Ele não só estudava a Bíblia, mas como ele também interpretava a Bíblia, né? Ele tinha a Bíblia como a sua cabeceira de cama, né? Samuel Morse, né? Quem inventou o código Morse e o telégrafo, ele disse que as suas experiências de vida, né, só podem afirmar uma coisa: a Bíblia tem origem divina, né? É um livro diferente, é um livro incomparável, né? Então aqui nós temos declarações de pessoas importantes, pessoas inteligentes, né? De alto intelecto, e elas liam a Bíblia, tinham a Bíblia como um referencial de vida. Então, quem lê a Bíblia certamente não tem uma mente inferior aí, né? A Bíblia também ela nos serve como um referencial para a vida, né? Ela nos referencia diversas situações, né? É interessante para que algo ou alguém seja uma referência, necessita, né, obrigatoriamente ter um determinado conteúdo, né? Ninguém segue nada que não tenha um conteúdo, né? E preferencialmente esse conteúdo ele tem que estar em consonância com os valores aceitáveis, né, para essa pessoa. E será que a Bíblia, a qual eu me refiro aqui, ela tem algum conteúdo? Caso ela tenha um conteúdo, qual é, né? Qual conteúdo a Bíblia nos traz? Então, se a gente abrir a nossa Bíblia em João 5:39, apenas um texto, né? João 5:39 diz assim: examinai as escrituras porque pensais ter nelas a vida eterna, e são essas escrituras que testificam de mim. Uma declaração de Jesus Cristo, né? A Bíblia traz um conteúdo importantíssimo, né? Além de trazer para nós uma carta de amor de Deus, né? Escrita por seres humanos, mas inspiradas, mas essa carta inspirada, né, exclusivamente por Deus, ela traz um conteúdo que é a vida eterna, né? Que é a vida eterna. Isso, assim, é maravilhoso. E agora a gente tem uma referência, né? A gente tem um conteúdo, né, que é a vida eterna, mas ainda falta algo, né? Falta alguma coisa. O que será que está faltando? Aí você pode acompanhar abrindo a sua Bíblia em Mateus 22:29. É importante aí que você anote esses textos, que você acompanhe esse estudo com um caderno e uma caneta, um lápis, para que você possa fazer as devidas anotações, né? Mateus 22:29 diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Temos aqui um agravante. Às vezes a gente erra, falha, porque a gente não conhece as Escrituras. Ou se a gente não conhece, a gente não tem um, a compreensão correta sobre ela. E o objetivo desse nosso primeiro estudo aqui é mostrar, né, a Bíblia para vocês, para que todos tenham uma correta interpretação. Óbvio que durante o nosso curso aí a gente vai abordar diversos assuntos, né, temas relevantes, temas polêmicos, né, à luz da Bíblia. E é muito interessante a gente conseguir superar essas questões para que nós tenhamos uma correta interpretação da palavra de Deus, né? Bom, a Bíblia é o nosso manual de instruções e o nosso referencial para a vida e apresenta um conteúdo magnífico, né? Continuando, e
de onde se originou a Bíblia, né? De onde se originou a Bíblia? 2 Pedro 2, capítulo 1, versículo 21, nós temos uma declaração bastante importante aqui que tô achando aqui para a gente ler, tá? 2 Pedro, aqui, achei. Gente, cadê Pedro na minha Bíblia? Pedro sumiu. Pedro, cadê você? Bom, tá aqui, eu vou parafrasear para vocês o que está em 2 Pedro, capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 21. Aqui, achei. Diz assim, né? Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Homens santos, né? Inclusive vai ser tema do nosso terceiro estudo sobre santificação, né? O que o que revela essa expressão homens santos, né? Então, um spoiler para que você nos acompanhe no terceiro estudo. Continuando aqui, Deus concedeu aos profetas, né, pessoas especiais, pessoas separadas, tá? Separadas, anotem bem, separadas, uma revelação de sua pessoa e vontade em declarações específicas de verdade. Pela inspiração do Espírito Santo, né, houve a capacitação dessas pessoas, que nós chamamos de profetas, a comunicar a revelação divina como a fidedigna e autorizada palavra de Deus, né? Então, assim, Deus escolheu pessoas específicas, separou essas pessoas para que essas pessoas pudessem, sob a inspiração do Espírito Santo, escrevessem a Bíblia. Então, temos que ter em mente esses três processos: revelação, inspiração e iluminação, né? Como a Bíblia chegou até nós, né? Vocês estão vendo aí essa foto magnífica, né? De Qumran, né? Lá pelo idos de 1940, um beduíno estava pastoreando suas ovelhas aí nessa região e acidentalmente ele encontrou 200 manuscritos dos rolos do Mar Morto, né? E ali continham leis, histórias, né? Vários pergaminhos da Bíblia, mas o livro de Isaías completo, né? E isso isso nos revela o quão Deus tem inspirado os profetas, né? Mas você me pergunta, mas tá, são originais? Não, não são originais, né? Infelizmente, a Bíblia que nós temos conosco aqui, a Bíblia que nós temos é cópia de cópia, né? A gente não tem os autógrafos originais, né? O que são autógrafos originais? Aquilo que eu escrevi a próprio punho, por exemplo. Se eu escrever uma carta para você hoje, né? Eu mesmo escrevi, mas daqui a 100 anos essa carta não pode existir mais. E se a nossa amizade for muito forte, você vai fazer uma cópia dessa carta e guardar. E em determinado tempo, se alguém pegar essa cópia da carta, ela vai achar bem bacana. Poxa, eu vou fazer uma cópia dessa carta para ela não se perder. E assim por diante. Foi o que aconteceu com a Bíblia, né? Nós não temos os manuscritos originais, assim, falando da Bíblia, né? Nós temos cópia da cópia, né?
E essas cópias das cópias estão espalhadas, né, em diversos museus no mundo. Hoje nós temos aproximadamente mais de 25 mil cópias, né, manuscritos da Bíblia, né, mas eles são fidedignos, né, até porque nós temos profissionais que são chamados críticos literários. Eles pegam essas cópias das cópias, eles tentam reproduzir da maneira mais fiel, né, retirando ali qualquer erro de interpretação, né, ou sei lá, qualquer passagem que possa causar dúvida para deixar retratar aquela situação mais próxima da realidade, né? E você fala, então quer dizer que a Bíblia tem erro? Não, não é que a Bíblia tem erro. A Bíblia tem algumas passagens que elas devem ser minuciosamente analisadas, né? Sob a ótica de contexto social, sobre a ótica política, religiosa da época, né? E assim, e se nós temos algumas passagens que aparentemente causam algum tipo de vamos assim falar, de uma interpretação equivocada, é apenas 2%, né? 88%, ou talvez mais aí, é, 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 tudo que está escrito nas cópias das cópias não interfere de forma alguma na compreensão total da Bíblia, né? Esses 2% assim também que sobra também não toca em pontos sensíveis da Bíblia, né? São, por exemplo, alguma impressão de quem a escreveu, porque Deus ele inspirou as pessoas, mas Deus não suprimiu as características dessas pessoas. Então, por exemplo, uma coisa é Deus inspirar um rei a escrever a Bíblia, uma coisa é Deus inspirar um boiadeiro. Ambos terão visões diferentes do mundo, né? Linguajar diferentes, né? E etc. Mas só que isso não vai afetar o conteúdo, né? Até porque a Bíblia é inspirada por uma só pessoa, que é o Espírito Santo, né? E para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 40 autores, né, da Bíblia, de diferentes classes sociais, diferentes épocas. A Bíblia ela foi escrita num período aproximadamente de 1500 anos, e se você pegar todos esses escritos, você não vê nenhum tipo de, de contradição entre si, né? Contradições assim que pudessem invalidar a Bíblia, né? E com base nisso, cada ser humano tem um certo conceito da verdade, né? Mas será que a Bíblia ela nos traz, ela nos mostra o que é a verdade, né? O que seria essa essa verdade? Em Mateus, desculpa, em João, capítulo 17, né? Em João capítulo 17, versículo 17, nos diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, a Bíblia é verdade, né? Infelizmente, nós vivemos num tempo aí em que se relativiza a verdade. O que pode ser verdade para mim, pode não ser para você, e etc, né? E já que a Bíblia nos traz e nos mostra o que é a verdade, vocês podem concordar comigo que ela tem um papel de suma importância na cosmovisão, né? O que seria a cosmovisão? Nada mais é do que a forma como alguém enxerga o mundo, né? Cada ser humano tem uma cosmovisão, né, da humanidade, né, da forma com que você enxerga o mundo. Para que você tenha essa correta cosmovisão, você tem que ter a Bíblia como um filtro. Devemos conhecer a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia é o referencial, né? A Bíblia como referencial numa sociedade líquida em contínua mudança, né? Como eu disse para vocês, hoje uma coisa é certa, amanhã já não é mais. Hoje uma coisa é permitida, outro dia já não é mais. Então, assim, a Bíblia
é atemporal, é para todos os tempos, né? Seja no passado, no presente, no futuro, né? E é por isso que a Bíblia constitui um referencial seguro, porque é com base nela que podemos responder às mais diversas indagações do mundo, né? Hoje, aparentemente, nós temos situações sem respostas, né? E quem não tem esse conhecimento da Bíblia, às vezes até se frustra, né? Faz diversos questionamentos, né? Mas é importante que nós tenhamos esse conhecimento da Bíblia para que a gente possa ter esse certo conforto, né, em relação a determinadas situações, né? Quais são os benefícios trazidos pelo estudo da Bíblia? Né? Será que se eu estudo se eu estudo a Bíblia, eu tenho algum benefício, né? Algum benefício prático? Bíblia novamente, como eu disse, a Bíblia é o nosso único guia aqui, né? No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. Diz assim: Pois desde a infância conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para a boa obra, né? Acabamos aqui de ler, né? Está reproduzido aqui o texto. E a Bíblia traz sim diversos benefícios. Ela nos ensina, né? Ela nos repreende. Na Bíblia nós temos diversos conselhos para a nossa vida, conselhos valiosos, né? Ela nos corrige, nos mostra qual é o caminho em que devemos andar, né? Eventualmente estamos andando em caminhos que não são da vontade de Deus, né? E ela nos mostra e nos instrui na justiça. Tá? Bom, a Bíblia tem validade, né? Eu comentei com vocês que a Bíblia ela é atemporal, né? Ela se aplica em qualquer situação, em qualquer tempo, no passado, presente e no futuro. E Mateus 24:35 diz o seguinte, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha o caráter perpétuo da Bíblia. O caráter assim, eterno, né? A Bíblia ela não tem validade. Ela é para todas as épocas. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de Deus, não, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías 48. A Bíblia, ela não foi parcialmente abolida, como muitos dizem, né? Infelizmente, algumas pessoas dizem que o Velho Testamento foi abolido, ou o Novo Testamento não vale. Não, a Bíblia, em sua totalidade, tem validade para sempre. Tanto o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, quanto os conselhos que nós temos na Bíblia, todos são válidos, todos são aplicáveis, todos são benéficos para toda época. Como interpretar as Escrituras? Mas por que interpretar as Escrituras? A Bíblia precisa ser interpretada, né? A mensagem da Bíblia
ela não é secreta, muito menos obscura, né? A exigir alguma chave esotérica externa para desvendar-lhes os mistérios. A Escritura foi dada por Deus como uma revelação para a humanidade. Seres humanos, finitos, porém, são incapazes, por conta própria, de compreender a mente do ser infinito. Além de tudo isso, o pecado obscureceu e chegou até cegar o entendimento dos seres humanos. Aqui eu trago os motivos da Bíblia, os motivos, né, que demonstram que a Bíblia precisa ser interpretada, mas não é uma interpretação, um desvendamento de mistérios. E sim, ela precisa ser entendida. Se a Bíblia ela comunica a vontade de Deus, que é um ser infinito, um ser espiritual, a gente precisa entender essa mensagem, né? Entender essa mensagem, porque nós somos finitos, então a gente precisa estudar a Bíblia. Além de tudo, o pecado afetou muito o ser humano, né? O pecado obscureceu, enfraqueceu. Isso estou falando intelectualmente falando, não só moralmente, mas intelectualmente falando, tá? E nós temos alguns princípios fundamentais de interpretação da Bíblia, né? O primeiro deles, né, são princípios, tá? Nós temos princípios e ferramentas. Hoje, nesse estudo, nós vamos tratar só dos princípios fundamentais, porque ferramentas nós temos diversas, né? Diversos modos, mas é um estudo mais abrangente. Neste estudo, nós vamos tratar só dos princípios, né? Primeiro princípio, a Bíblia e somente a Bíblia. Sola Scriptura, ou seja, abrange o corolário da suficiência da Escritura. Ou seja, a Bíblia fala a respeito de si mesma. Ela é a norma final da verdade. Eu não preciso de nenhum agente externo para interpretar a Bíblia, porque ela fala por si mesma. Esse é um dos principais princípios, né? Em Isaías 8:20, só parafraseando aqui, diz o seguinte: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa forma, né? Ou seja, a Bíblia e somente a Bíblia, pronto, né? Todos os textos que nós encontramos da Bíblia, eles têm que ser interpretados com base na Bíblia e os demais textos esparsos da Bíblia, né? Segundo princípio, a totalidade da Escritura. Tota Scriptura. Aceitação da Bíblia em sua totalidade, né? Como eu disse, a Bíblia toda é válida, não só o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento. Como nós já lemos em 2 Timóteo 3:16 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Não é parte dela, não é um terço, é toda. Então, tanto a parte antiga quanto a parte nova da Bíblia são inspiradas por Deus, né? Toda a Escritura constitui a união indivisível e indistinguível do divino e do humano, né? 2 Pedro 1, 19 21, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, do impulso humano, de iniciativa humana. Ninguém acordou da noite para o dia e falou assim: nossa, eu acho que eu vou escrever a Bíblia. Eu vou escrever alguns versículos aqui. Não, não foi assim. A iniciativa não veio do ser humano, veio de Deus, porque Deus precisa se comunicar com a humanidade. E Deus, em sua infinita bondade, sua infinita glória, em seu estado de incorruptibilidade, ele não pode se apresentar ao ser humano, porque o ser humano não suportaria a presença de Deus.
Ele precisava urgentemente de uma forma para conversar com a humanidade. Por isso que Deus escolheu a Bíblia e também escolheu profetas para falar conosco, né? Continuando, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, né? Não foi qualquer ser humano, não é qualquer processo de escrita. Tem que ser inspirado pelo Espírito Santo. Até porque escritores que não são inspirados pelo Espírito Santo, nós não temos reconhecimento como uma obra inspirada por Deus, né? Nós temos alguns livros apócrifos de pessoas que não foram inspiradas pelo Espírito Santo e escreveram alguns livros, né? Que nós chamamos de livros apócrifos. Esses não são reconhecidos, né? Como livros inspirados, né? Inspirados. As escrituras não vieram diretamente do céu. Não, não. Elas não caíram do céu. Deus empregou as instrumentalidades humanas. Então Deus utilizou seres humanos. Seres humanos. Sem, eu já comentei anteriormente, sem retirar as particularidades dessa pessoa, os seus trejeitos, vamos assim falar, a sua forma de escrever, a sua cultura, né? Continuando, o Espírito Santo não cercou a liberdade dos escritores bíblicos, não lhe suprimiu a personalidade, nem lhe destruiu a individualidade. Vou dar um exemplo para vocês. Deus é um Deus de amor, não é? Se você pegar um livro de Pedro, às vezes ele falou assim: Senhor, nossa, se fosse a minha vontade que descesse fogo do céu e aniquilava esse povo. Veja bem, Deus não tirou essa personalidade de Pedro, porque Pedro era um cara impulsivo, né? Mas assim, Deus utilizou esse ser humano pecador caído para que comunicasse as verdades, né? Então Deus respeita a individualidade, a personalidade dessas pessoas. Terceiro princípio, analogia da escritura. A Bíblia ela é harmônica entre si, né? Ela não tem como falar em desarmonia quando a gente se trata da Bíblia, desarmonia entre os livros bíblicos, né? Visto que toda a escritura é inspirada pelo mesmo Espírito e tudo nela é a palavra de Deus, existe uma unidade e harmonia fundamental entre suas diversas partes. A Bíblia é clara e não precisa de nenhum mistério eclesiástico para esclarecer seu significado. Vamos lá. Como eu disse para vocês, a Bíblia ela foi escrita em, em cerca de 1500 anos por autores diferentes, épocas diferentes, contextos diferentes. E nenhum se contradiz, porque o mesmo Espírito que inspirou Fulano em determinada época, mesmo que inspirou Beltrano lá na frente, né? E etc. Então, por isso que a Bíblia ela é harmônica. Nós não temos passagens assim, um autor contradizendo o outro. Na verdade, um vai complementando o outro e depois nós encerramos tudo isso na Bíblia, né? Tudo em harmonia entre si, né? A Bíblia foi escrita, como eu disse, aproximadamente em 1500 anos, né? Por cerca de 40 autores, são os autógrafos bíblicos. Como eu disse, nós não temos os originais, mas nós temos cópia das cópias, né? Pessoas de diferentes estratos sociais, tempo, distância, geográfica e cultura. Tudo isso, né? Então, nós temos todos esses fatores que influenciam na, na, na produção da Bíblia, né? A Bíblia foi escrita em línguas diferentes, né? Como o hebraico, que é a maioria do Antigo Testamento, o aramaico, que é a prima do hebraico, né? Seria como o português e o espanhol, línguas primas, né?
que são pequenas, nós temos assim pequenas porções da Bíblia em hebraico ou em aramaico, né? Jesus, quando conversava com seus discípulos em particular, ele conversava em aramaico, mas quando ele tinha que conversar com a população, Jesus falava grego, né? Porque ele vivia numa sociedade na qual essa língua era a oficial, né? E o grego é a língua dominante do Novo Testamento. Sociais, diferentes instituições civis, né? Militares e políticas, diferentes condições econômicas, tecnológicas, diferentes padrões de pensamento, todas essas coisas requerem um processo hermenêutico bíblico. Né? O que é esse processo hermenêutico? Hermenêutica é expor, né? Seria a ciência da interpretação, estudo dos princípios e procedimentos básicos que visam a fiel e coerente interpretação da palavra de Deus. Como eu disse para vocês, neste primeiro estudo, nós estamos aprendendo os princípios, os procedimentos básicos. Nós vamos tratar em uma outra situação, num outro contexto, né? Mas com os princípios a gente já consegue ter uma noção, né? Uma noção aqui. Quarto princípio: coisas espirituais se discernem espiritualmente. Olha que interessante, né? Eu disse para vocês aqui que a Bíblia, né, era uma produção divina, saiu da mente de Deus, de um ser humano infinito, né? De um ser humano, desculpa, de um Deus infinito, e foi dado para nós, né? Somos seres humanos limitados, né? E tendo em vista que a Bíblia trata de assuntos espirituais, quando nós vamos interpretar a Bíblia, nós temos que ter também uma esfera espiritual. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 e 14. Vamos lá. Só um minutinho aqui. Ótimo. 2:11. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito de Deus, pois lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A Bíblia, como eu disse, é um produto da mente de Deus. A Bíblia é revelada pelo Espírito Santo. O que isso significa para nós, né? Isso significa que a Bíblia envolve pensamentos de Deus que só podem ser compreendidos, né? Se contarmos com a ajuda do Espírito Santo. Ler a Bíblia por ler, ela não vai passar de um livro histórico para nós, um livro para que eu possa adquirir conhecimento, né? Então a Bíblia tem que ser lida sob a luz do Espírito Santo, com muita oração, né? É necessário que tenhamos o auxílio do Espírito Santo na compreensão da Escritura, mas exige que o intérprete seja espiritual. Eu acredito que quando você vai fazer um bolo e você está com a receita, você não vai orar. Meu Deus, me ajude a entender essa receita. Não, né? Mas a Bíblia é assim. Quando a gente abre a Bíblia, nós temos que orar. Nós temos que pedir orientação do Espírito Santo. Por quê? São coisas espirituais que estão reveladas aqui na Bíblia. E se eu não oro, eu posso ter conhecimento, mas eu não vou ser tocado, não vou ser mudado por aquilo que eu estou lendo, né? Se a Bíblia não fosse espiritual, a Bíblia seria um ótimo livro de autoajuda, seria um ótimo livro de incentivo, né? Mas só que a Bíblia é diferente. A Bíblia é o único livro que você lê e você sente sua vida mudada.
Você sente, você tem sua vida mudada, né? O Espírito Santo deve não só iluminar a mente, mas também transformar o coração daquele que interpreta a Bíblia, que procura estudar a Bíblia. Então, ou seja, a partir do momento que eu tenho contato com a Bíblia, a minha vida é mudada. Pessoas foram mudadas após a leitura da Bíblia, porque elas pediram orientação de Deus, elas se renderam, se humilharam, pediram perdão pelos pecados e é, tiveram ali a vida mudada. Como as pessoas reagem ao ensino das Escrituras, né? Temos aqui a parábola do semeador, né? Uma parábola bastante conhecida na Bíblia, encontra-se em Mateus 13, né? Essa palavra diz que um semeador, ele saiu a semear, né? E ele semeou algumas sementes ali na beira do caminho, outros num solo rochoso, algumas sementes caíram entre espinhos e outras foram semeadas, por fim, numa terra boa, né? Uma terra produtiva. E o significado desta parábola é o seguinte: aquelas sementes que caíram à beira do caminho representa pessoas, né? Representam pessoas, né, que ouvem a palavra de Deus, não entendem a palavra de Deus, e vem Satanás e arranca o que foi semeado. Essas pessoas que não oram para ler a Bíblia, essas pessoas que não têm a orientação correta para estudar a Bíblia. Então elas ouvem a palavra de Deus, não entendem, não buscam entender, aí vem Satanás e arranca o que já foi semeado, né? Só para fazer, para explicar, a semente é a palavra de Deus e o solo representa o coração do ser humano, tá bom? Continuando aqui, aquelas sementes que caíram no solo rochoso, né? Aquela semente que caiu no solo rochoso, ela representa as pessoas que ouvem e recebem com alegria a palavra de Deus, mas não tem raiz. A palavra de Deus permanece por pouco tempo no coração. Já no enfrentamento da primeira dificuldade, abandona a palavra de Deus, né? A terceira semente representa aquela que caiu entre os espinhos, né? São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas as preocupações da vida, a busca incessante pela riqueza, sufoca a palavra de Deus no coração. E quando há esse sufoco, há uma briga e a palavra de Deus, ela não vai crescer entre espinhos porque ela está sendo sufocada pela nossa vontade, porque nós escolhemos colocar as coisas do mundo em primeiro lugar, ao invés da palavra de Deus, né? E por fim, nós temos a semente que caiu na terra boa, né? Que representa aquelas pessoas, as pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas entendem a palavra de Deus e por assim entender e terem a vida transformada, elas compartilham a palavra de Deus. Elas superam todas as expectativas. Elas produzem frutos. Né? Pessoas que têm a vida transformada, a vida transformada, elas produzem bons frutos. Elas pregam para as outras pessoas. Né? E para finalizar nosso estudo, temos aqui uma decisão bastante importante, que eu convido cada um de vocês, né? Não, é o seguinte, você creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Desejo aceitá-la como regra de fé e prática e prometo, pela graça de Deus, estudar
e praticar esses ensinos. Então, essa é uma decisão bastante importante que eu convido cada um de você que está ouvindo, que está vendo esse vídeo, que você possa tomar. Deixar que a palavra de Deus haja na sua vida, que transforme, que acima de tudo, possa transformar a sua vida. Eu agradeço pela paciência de vocês, tá? Temos aqui também o estudo número 2, está postado. Se você não assistiu, assista. E que você nos acompanhe todos os domingos, a partir das 10 da manhã, nos nossos estudos regulares. Muito obrigado.